houve uma primeira já oferta verbal do CSKA da Rússia por Matheus Alves, mas o São Paulo achou essa primeira conversa aí valores muito baixos e eu quero trazer bastidores para vocês. E vou trazer esses detalhes aí para vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, muita informação de mercado da bola que está cada vez mais quente, bastidores e tudo para vocês. Bom, vamos falar do Alves, né, Matheus Alves, que é um jogador que acaba chamando a atenção do mercado e o CSKA não é de hoje que vem olhando, observando esse atleta. Numa primeira conversa, né, numa primeira oferta verbal, né, não teve ali, conversei com um dirigente do São Paulo que me disse que não tem nada no papel, né, nada por escrito, tem uma oferta que chega a 8, né, 6 mais 2 de bônus ali, pode chegar a 8 de euros e o São Paulo evidentemente recusa já logo de cara essa oferta e não vende por esse valor, achar um valor muito abaixo do que o São Paulo gostaria de negociar ou abrir conversas para negociar esse jogador. Pelo que eu tenho de apuração, 10 seria 10 com um bônus, né? A conversa começaria com 10 mais um bônus, podendo chegar até 15. Entre 12 e 15 seria algo para o São Paulo abrir conversas para negociar o Alves. Alves é uma joia do São Paulo, uma joia de Coutinho, um jogador que já é uma realidade hoje no time de cima, né? No time titular do São Paulo, tem sido titular em jogos importantes do São Paulo, como por exemplo lá contra o Tadieres na classificação ou assegurando a primeira colocação na Libertadores, né? Na fase de grupos da Libertadores. São Paulo é a segunda melhor campanha geral da Libertadores, ficando atrás do Palmeiras e esperando o sorteio das oitavas na segunda-feira, esperando o sorteio das oitavas também na segunda-feira da Copa Betano do Brasil, né? E querendo retomar o Brasileirão aí também. Então é um São Paulo que está com seus garotos ali de emergência e o Alves faz parte e vem ganhando visibilidade e obviamente desperta interesse do mercado. Lembrando que eu venho falando e venho noticiando aqui no canal, o São Paulo precisa fazer de 1 a 2 vendas nessa janela para equilibrar as contas, então vê com bons olhos uma venda, mas obviamente tem que ser algo que seja para valorizar o garoto, né? Vender a qualquer custo simplesmente porque precisa fazer caixa, porque é um jogador importante, é um jogador que eles entendem que está se valorizando cada vez mais nas atuações na equipe profissional. Então essa primeira conversa, descartada com esses valores apresentados de maneira verbal, certo? Bom, voltamos então e vamos falar do São Paulo. São Paulo enfrenta o Bahia sábado, 6h30 da tarde. Você sabe que é o novo assessor de imprensa da seleção brasileira? Sei, Cássio Arregui! Ah, fiquei tão feliz da por seleção ele. brasileira. Fiquei muito feliz por Cássio ele, Arregui, assessor do também. Galo, na verdade, né, diretor, gerente de comunicação do Galo há muitos anos. Mandei uma mensagem para ele hoje, estou muito feliz. É o Galo dominando o mundo. O médico já é do Galo, né? O diretor de seleções já foi do Galo, agora o assessor de imprensa também é do Galo. Sabia não. Por que você está rindo, PVC? É o Galo. Dominando o mundo, gente. O futebol não tá dando, a gente... O Cristiano, preparador, foi, né? Preparador físico. Também. E o Rodrigo já estava lá. Não, o Rodrigo está lá há muitos anos. Tá vendo? É o Galo dominando o mundo, gente. Galo! Aí, ó. Futebol não tá dando, não, mas nas outras áreas a gente vai. Galo! Ai, PVC, você ri, né, PVC? Quanto tempo para voltar? Já voltamos. Já voltamos. Você me lembrou uma frase, como o presidente do Santos em 2013. Depois a gente fala, deixa pra lá. Tá, então vamos seguir aqui a nossa programação da TV. Vamos seguir aqui o meu Somos roteiro. sérios na TV? Vocês são sérios, para manter a credibilidade deste programa aqui. Vamos falar então de São Paulo. São Paulo recebe o Bahia aí, 6h30 da tarde. E tem uma questão no ataque, um probleminha, uma dúvida, o Beldia vai ter que resolver. Desfalques, ele já está mais que acostumado, mas tem uma nova questão aí. O André Silva deixou o último jogo com dores na coxa direita. Calério, né, lesionado, perde aí o restante da temporada. E agora, Rian Francisco vai ser titular? Foi isso mesmo que eu ouvi, André Hernan? A tendência é essa, tendência, né? calma. Tendência. Vamos falar de tendência. O Rian é um jogador que está pedindo passagem já, né? É muito louco como virou uma febre na torcida do São Paulo. O Rian, qualquer bola que o André Silva recebe, não consegue completar a jogada ou dá errado, cabeceia para fora, chuta para fora
a torcida no Morumbi começa a gritar Rian, 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 muito pelo que ele fez, pelo que ele vem fazendo, é um jogador extremamente talentoso, mas eu vejo assim que é um jogador que merece ter mais oportunidades, merece ter mais minutagens, mas não vamos colocar nele toda a esperança de que ele vai resolver o problema do ataque do São Paulo. Eu acho que é um peso, é um fardo muito, muito pesado assim para um garoto. Ele é muito talentoso, ele é muito bom de bola, ele sabe fazer gol. Ele é centroavante cara de pau, ele é atrevido, ele vai lá e não tem medo. Mas eu acho que o momento do São Paulo hoje, a expectativa que está se colocando, acho que é desnecessário colocar esse peso nas costas do garoto. Tomara que ele entre e faça um jogo legal, assim, e não fique entrando e se queimando, sabe? Como outros jogadores já entraram e às vezes o jogador se queima. É muito fácil você colocar um jogador e o jogador se queimar, ficar marcado. Acho que recente o William Gomes é o nome, exatamente, que a gente mais vai lembrar. Né? Eu acho que ele é muito bom para ser queimado, muito bom. Ele vai jogar porque o André Silva está suspenso. É a razão... O Caleri está machucado, o André Silva está suspenso. O joga como titular. Uma alternativa, aí é uma questão muito do técnico, mas uma alternativa é o Luciano jogar lá. O Luciano não gosta de jogar de 9, mas poderia jogar improvisado. O Zubeldia também não gosta dele de 9, então... Mas já falou que em caso de necessidade, como vem tendo, ele pode ser utilizado nessa função. Pode, mas nesse jogo está confirmado até que saia a escalação oficial que o Rian vai ser o titular. Esse é um jogo bem difícil, porque o Bahia precisa quebrar a frustração da eliminação da Libertadores. Então ele deve repetir o time titular. O Bahia não tem o Eric que está machucado, mas o Eric é um reserva que ocupou a lateral direita como titular na ausência do Gilberto e do Santi Arias. E o William José ganhou a posição momentaneamente do Lúcio Rodrigues. E deve ter o time. O Canu está machucado, continua machucado, mas o time que jogou contra o Internacional pode ser o time que joga contra o São Paulo se o Rogério quiser. Depende do cansaço e tudo mais, poupar algum jogador, mas ele deve jogar com o mesmo time. E o São Paulo tem desfalques. O São Paulo não tem o Alisson, o São Paulo não tem o André Silva, e o São Paulo não tem os lesionados. Lucas, Oscar, Caleri. E o Cedric ainda está fora, né? Não, ele vai. Vai para o jogo? Viajou. Tá. Viajou com o São Paulo. O Lucas Mas volta. deve ser titular? Será? Porque tendências... ele estava sentindo dores, né? Na panturrilha direita. Rafael Ferrarese, e tem o Luca Alan também. Franco e Enzo Dias. Aí os dois volantes. Não tem nem Alisson nem Marcos Antônio. Então, Pablo Maia e Bobadilha. O Bobadilha vai depor e depois ele vai viajar. Aliás, ele depõe hoje à tarde, pelo caso de xenofobia. Porque o São Paulo não vai punir a si mesmo, tirando Bobadilha de um jogo que não tem os dois volantes. Então, teoricamente, Pablo Maia e Bobadilha. Aí você pode ter Cédric, Luciano e Lucas Ferreira, ou Lucas Ferreira, Luciano e Wendel, ou Lucas Ferreira, Luciano e Luca, que volta, porque o Ferreirinha está machucado ainda. Ferreirinha ainda não volta. E Rian Francisco na frente. E o Luca sofreu uma entorse no tornozelo, mas já voltou a treinar. Voltou, esse está relacionado também. Tá bem para o jogo. Agora, dentre esses nomes da base que foram surgindo em meio a esses desfalques, né, a gente pode citar Matheus Alves, Lucas Ferreira também, eles foram tendo mais oportunidades. E o Rian Francisco foi o que teve menos e quem mais a torcida pedia. Tinha uma expectativa grande por conta da Copinha e até porque ele tinha outras opções, né? Ele ainda tinha o Caleri, tinha o Luciano, né? Tinha o Ferreirinha também, que estava fazendo gols. Ele merece mais oportunidades, o Rian Francisco, PVC? A torcida tinha razão ou o Zubeldia também sabia a estratégia de segurá-lo um pouco mais e talvez o time não desse tantas oportunidades a ele como deu para os jogadores de meio de campo, por exemplo? Eu acho que dos meninos campeões da Copa São Paulo, o Rian Francisco teve menos oportunidades, mas também não respondeu de cara, né? Quando você compara com o Luca, que entrou com 16 dias de profissional e faz o gol, 26 dias de profissional, e faz o gol no primeiro lance dele, ele jogou 4 minutos e faz o gol da classificação da Libertadores, a comparação
fica covarde. Mas o Matheus Alves entrou e tomou conta, o Lucas Ferreira entrou e tomou conta, o Luca entrou e faz a gente pensar que quando ele volta de lesão ele pode ser titular, porque o Ferreirinha está fora. E o Rian Francisco não tem isso. Então, a grande oportunidade dele é, se você tem uma torcida que olha para o André Silva e desconfia do artilheiro do time no ano, porque o André Silva é o artilheiro do São Paulo no ano. E a torcida corneta o André Silva, então o André Silva suspenso. Vai jogar o Rian Francisco, agarra. Eu acho assim que existe uma má vontade com o André Silva. Muitas vezes. Também acho. Má vontade. Parte da torcida. Parte da torcida, e aí isso é muito potencializado por influenciadores do São Paulo. Outro dia eu vi um influenciador falando que ele jogava, que a sensação do... Isso na palavra do influenciador, falando que ele jogava bêbado. Isso aí é uma sacanagem, isso é baixo. Isso é baixo, isso aí é lamentável. E aí muito torcedor acaba comprando esse discurso. E o cara tem família, o cara tem filho pequeno, a mãe vê isso, os familiares veem em rede social. Então existe má vontade com o André Silva, de parte da torcida e de parte de influenciador que fala sobre São Paulo. Ele é o Ronaldo Fenômeno, ele é brilhante, ele é um jogador espetacular, ele é um jogador fora da curva, ele é um jogador muito esforçado, ele é um centroavante, ele jogou no futebol português, se desenvolveu, São Paulo contratou ele faz gols. Eu vou fazer uma pergunta para você, parecida com o que eu fiz no começo do programa, sobre a diferença de CEO e diretor executivo. Se um jornalista escreve que um jogador joga bêbado, acontece o quê? A gente toma processo. Sim. Isso tem que provar. Por que o influenciador não toma? Também pode tomar, né? Se Deveria, não for né? verdade e está difamando a pessoa, ele também pode tomar. Então, se você disser que o cara está jogando bêbado, é que esse tipo de processo demora muito e custa caro e acaba não levando a lugar nenhum. Mas é o processo, cara. Como assim o jogador está jogando bêbado? Você está fazendo teste de antidoping, está fazendo o medidor de... Como é que se for? O GPS. Para medir sua capacidade cardiológica, sua capacidade de desenvolvimento no jogo, de quilometragem que você fez. Como é que alguém vai dizer que o jogador está em campo jogando bêbado? Aí nós estamos discutindo comunicação, aí nós estamos discutindo o que virou o que a gente chama de imprensa. Porque a imprensa virou tudo. Sim, hoje isso tudo está muito misturado, né? É um momento diferente que a gente vive.